para a nossa adoração, para o nosso louvor e apresentarmos a Ti, a Ele, o nosso culto e aprendermos da preciosidade da Tua palavra. Os irmãos preparam o hino 198 e nós vamos estar de pé, oramos mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, Te adoramos, Senhor, pelo privilégio da vida, a graça que nos deste, a salvação, o Seu amor, a Sua bênção, que nessa noite, Senhor, seja real sobre nós. Vamos louvar a Ti, apresentar nosso louvor, receba, Senhor, como adoração, como nossa convicção a Ti, Senhor. E também pedimos que nesta noite a Tua palavra seja, Senhor, sobre nós, dando, Senhor, bênção, unção, ousadia e glória para cada um dos Teus filhos. Pedimos, Senhor, em favor das famílias que têm parentes doentes, internados, Senhor, os que estão acamados, que estão enfermos, os que estão em viagem, Senhor, os mesmos desanimados, Senhor, mova pelo Teu poder, pelo toque do Teu Espírito, por Tua mão forte, por Tua palavra, nos envolva, Senhor, com a Tua glória e Teu poder. Oramos, Senhor, agradecido, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém, Senhor. Convido o pastor Roberto, para junto com a igreja, cantarmos o hino de número 198. Todos quantos têm fôlego, louvem ao Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Vamos louvá-lo nessa noite. Viemos à casa do Senhor para adorar, para exaltar, para cultuar, então vamos fazê-lo de verdade. 198, achei o bom amigo Jesus, o Salvador. Toda a igreja, cantemos com alegria, irmãos. Quero aproveitar que os irmãos estão se ajeitando ali. Os irmãos, nós estamos acabando de receber a edição do nosso jornalzinho Boa Semente, o primeiro, né, desse ano. E os irmãos, na saída, não deixem de pegar um exemplar, ou quando se fizer necessário, para levar para a família, parentes, amigos, evangelizar com ele também, viu? Aqui tem, lá na saída também tem, os irmãos devem levar para casa, leia tudo, porque todas as informações aqui são de muita importância, viu? De muita importância, e aí depois os irmãos evangelizam com ele também, viu? Tá bom? Pronto. Amigo Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei,
Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Jesus. Ainda o hino de número 147. Irmão Aristeu, nosso irmão Aristeu, louvando a Deus com toda a igreja. 147. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvando ao Senhor com servir a Jesus. Aleluia, Jesus. Quero servir-te ao meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a sua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te,
ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém, Jesus. Aleluia. Ainda louvando o Senhor com o hino de número 100, com o pastor Silas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cantemos o hino número 100 da nossa harpa cristã, o Bom Consolador. E por Jesus a nova proclamar, nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador. Bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. De proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. É o Consolador, a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador.
Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó, grande eterno amor, ó gozo divinal, que tenho em proclamar o dom do meu Senhor, pois mora já em mim celestial, o bom Consolador, bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Amém, Jesus. E o Consolador já está aqui conosco, consentimos em nosso coração, em nossa alegria, amém? Louvamos a Deus por isso. Então o ciclo de oração vai preparando para louvar o Senhor, e apresentaremos nessa oportunidade as congregações que dentro da escala estão conosco nessa noite. Na terça-feira passada, os irmãos da Vila Queiroz não estavam, mas hoje está aí, irmão Rogério, fica de pé. Quantos irmãos vieram da Vila Queiroz? Cooperar com os irmãos, aí essa bonita cooperação aí, né? Esses irmãos, Deus abençoe e recompensa maravilhosamente. Muito obrigado. E hoje, pela escala normal, Planalto, está aqui o nosso irmão Valdemar, os irmãos do Planalto, cooperando hoje também. Onde estão os irmãos do Planalto? Lá está. Muito obrigado, Deus abençoe. Também a congregação do Campos Elíseos, Claudinei, o obreiro lá, irmão Claudinei, irmão Heitor, demais irmãos, aí estão cooperando, muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Pinhal, irmão José Benedito, os demais irmãos, parabéns, muito obrigado, a cooperação, que Deus abençoe ricamente, recompensa pela cooperação. Parque Hipólito, expansão, com certeza deve ter esquecido da agenda hoje. Então, siga de oração louvando o Senhor. Cadê a irmã Sebastianinha, lá da Vila Queiroz, pediu para cantar? Cadê a irmã? Cadê? Está lá? Então, a irmã Sebastianinha depois já manda o CD lá em cima e ela vai louvar o Senhor. E quando ela louvar, nós estaremos cooperando com as nossas ofertas e contribuições que trouxemos para a casa do Senhor, dízimos e as nossas ofertas. Então, ciclo de oração louvando a Jesus.
dia a mesma coisa e você sempre cantou. Viva no sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e hoje vai tirar você desse Deus. É cura do inimigo contra ti se levantar. Venha reinante sobre nós para te guardar. Fonte foi separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair da rocha, com esse Deus não há quem possa, com amor lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Nossa morte me caminha, nosso tempo na saída, uma vez com Elohim, El Shaddai, Adonai, adora a glória dele. Ele é meu verdadeiro, ele tira o primeiro e levanta Elohim, El Shaddai, Adonai, adora a glória dele. Fazer-te um Irmão Sebastião, ali por favor, me dá uma palavra da oferta aqui. E a nossa irmã Sebastianinha prepara o CD para louvar o Senhor. E na sequência estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Nosso irmão Sebastião estava na congregação ali dos Loyolas, né? E está com a mudança encaixotada, aguardando o momento de ir para a cidade de Igarapava, lá na saída do estado de São Paulo, em direção a Uberaba, vai para Igarapava, né? Assumir o trabalho. Só está aguardando aí o caminhão passar pela revisão na oficina e já está pronto para ir para lá, né, Sebastião? Que Deus abençoe, encaminhe a vitória e use o irmão poderosamente ali. Vai na bênção do Senhor. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos felizes por estar mais uma vez na casa de Deus, nesta noite, né? Poder estar aqui na sede, junto com os irmãos, para nós podermos junto aprender um pouco mais da palavra de Deus. Confesso para os irmãos que estou bastante feliz em poder estar aqui nessa noite. A gente fica um pouco, como se diz, distanciado, assim, porque costumamos, já faz bastante tempo que a gente dirige trabalho, congregação, então, e muitas das vezes o nosso trabalho, eu era pouco vindo aqui na sede, porque os trabalhos fora, irmão, às vezes a gente marca aquele trabalho de terça-feira, sabemos que está errado isso aí. Mas, e acaba a gente fazendo. Aí de vez em quando o pastor Levi puxava a orelha da gente, ligava, né? Mas hoje estou feliz de poder estar aqui junto do nosso companheiro, para podermos estar
aprendendo a palavra de Deus, e como nosso pastor estava dizendo, a gente já está preparado, irmão, né? Nossa mudança está embalado, e é um sonho, é um projeto, e é um propósito que fizemos com Deus, né? Eu disse para o Senhor que quando eu parasse de trabalhar empregado, né? Eu queria trabalhar para um patrão só, que era o meu Jesus, irmão. E agora está se cumprindo, né? Mas para não ficar nas minhas palavras, chamaram para mim trazer uma palavra a respeito de contribuição. Sabemos, irmãos, que quando vamos falar a respeito da contribuição, é meio difícil, não é? Eita Deus, às vezes, irmão, nós enfiamos a mão no bolso e seguramos, e às vezes somos questionados. Mas aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo está ensinando a respeito de contribuir. E devemos, irmãos, contribuir com carinho, com amor, porque sabemos que se não é a minha contribuição e a sua, como podemos, irmãos, construir igreja, né? Como podemos avançar, né? Quando eu começo a pensar, olhar no jornalzinho a respeito do campo missionário, eu começo a lembrar ali do Vale de Jequitinhonha, é um vale que ninguém queria, irmão. Eu conheço uma parte ali, há muitos anos atrás, não tinha congregação nenhuma ali. E graças a Deus hoje estamos ali com as igrejas, através do nosso pastor ter o coração na missão, né? Saber bem ministrar o trabalho, a contribuição dos irmãos, e assim nós estaremos crescendo a cada dia. Segundo aos Coríntios capítulo 9, e o verso 6 em diante, alguns versículos da palavra de Deus, para ser bem rápido, irmão, com a palavra, para nós podermos assim contribuir com carinho. Medita bem na palavra do Senhor. Paulo começa dizendo assim: E digo isto que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oh glória, né? Veja bem, irmão, porque Deus ama a quem dá com alegria. E dá, irmão, nós estamos devolvendo aquilo que não é nosso, aquilo que já é de Deus, né? Nosso dízimo, nossas ofertas, que Deus assim o deu para nós. E o verso 8 diz assim: E Deus é poderoso para tornar em abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Graças a Deus. Conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente aos que semeia e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Queridos irmãos, que Paulo estava nos ensinando a respeito, quando nós começamos a falar a respeito de contribuição, veja bem, irmão, que Deus, eu sempre digo na congregação, que Deus não fica por devedor de ninguém. Deus, irmão, ele é fiel, irmão, para conosco. A Bíblia diz que ainda que nós somos infiéis com Ele, mas Ele ainda permanece fiel para conosco. Veja que Deus não exige aquela quantidade, não, irmão. Deus exige, irmão, de nós uma fidelidade nas nossas contribuições. Há pessoas que dizem assim: eu não gosto de ir no culto na sexta-feira, porque às vezes ensina a respeito disso, não é? Eu já vim falar às vezes, irmão, por que não dizer do nosso lado? Às vezes um cooperador, obreiro, mas por que, irmão? Tem a mão fechada.
Mas pode analisar uma coisa, esses dias atrás, eu trazendo uma palavra a respeito dessa palavra, eu disse para os irmãos, quando nós vemos pessoas engateando na igreja, vivendo, irmão, muitas das vezes, não só daquela, como se diz, da conta-gota. Por que está vivendo a conta-gota, irmão? Porque fechou a mão para Deus. Aí, irmão, diminuiu um missionário, uma igreja a mais para ser contribuída. Aí o que Deus faz? Deus pega também, irmão, em vez de dar aí, tocar no coração do patrão e aumentar o salário do irmão, ele vai segurar também. Por quê? Deus conhece o nosso coração. Então, irmão, quando você contribuir, irmão, contribui com carinho, com amor, dedicação. Por Deus agrada dessa nossa atitude. Porque se não fosse a contribuição dos irmãos, nós não teríamos um campo tão maravilhoso como temos, que é o campo de Limeira. Quando a gente vai para São Paulo, ali na congregação por onde passamos, que tenhamos a oportunidade, falamos com toda alegria, de ter um campo maravilhoso como esse. Porque aqui os irmãos contribuem com carinho e com amor. E vamos continuar, irmão, nessa caminhada para sempre, irmão. Não vamos contribuir hoje, não, que Paulo fala, nós não pode dar hoje e querer receber amanhã, não. Isso aí, irmão, nós temos que dar com essa mão, e essa aqui nem precisa ver, né? Nem precisa saber. Então contribui hoje com carinho. Aquilo que você trouxe, devolve para a casa de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmão, coloca de pé, e assim os irmãos possam assim contribuir. Ó, faz o seguinte, irmão, pega a sua oferta na mão. Nós vamos fazer aqui uma oração a Deus, foi me dada a oportunidade, nós vamos fazer uma oração a Deus. Eu posso dizer, sou muito abençoado, bem rapidinho, irmão. Paguei aluguel em Limeira 3 anos, e ganhava salário baixo. Hoje eu tenho minha casa ali, né? 2 casinhas que Deus me deu, e tem meu veículo pago. Então é fruto da minha obediência a Deus. Vamos orar? Você que não tem sua oferta, pode levantar a mão para cima, irmão, crendo na vitória. Eu vou orar nessa noite. Você vai fazer um propósito com Deus, lá na sua congregação ou aqui. Deus vai te dar, irmão. No próximo culto você vai ter com abundância para dar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nesta noite, levamos, ó Deus, nosso pensamento a Ti, ó Pai, para orar, Senhor Deus, em prol da igreja. Todos quantos vão contribuir nesta noite, ó Pai, que possa, Deus, contribuir com carinho, com amor. Ó Pai, abra as janelas com porta do céu nessa noite, para abençoar, ó Deus, a Tua igreja. Mas aqueles, ó Pai, quem sabe tem alguém no nosso meio que tem desejo de contribuir, e às vezes, ó Pai, está desempregado, está, Deus, passando privação do alimento até na casa, mas o Senhor Deus é poderoso para que nesta noite possa, Deus, visitar o celeiro dos irmãos, visitar, ó Pai, ali, e aquilo que esteja faltando, o Senhor venha multiplicar, o Senhor venha suprir a necessidade, ó Pai. Mas todos nós vamos contribuir com carinho, e que a nossa oferta venha, Deus, assim render cada vez mais. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A irmã louvando a Jesus, rapidinho, e nós contribuindo para a causa do Senhor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por eu estar aqui hoje, juntamente com os irmãos, apesar de que é a primeira vez de eu estar aqui, mas estou muito feliz de estar com vocês. É a primeira vez de muitas, eu creio.
Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você luta, insistindo, luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está... O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar. Ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda potestade que impedia o anjo passar. Oh, oh. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ter um escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Aleluia, glória a Deus. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ter um escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ter um escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Inevitável, inevitável. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Convido a igreja a estarmos de pé, orar ao Senhor. Convido o irmão José Benedito, que ministra ali no Pinhal, para estar orando e apresentando o pastor Zé Luiz Carvalho, que vai nesta noite nos ministrar a palavra. Amém? Quantos mais precisam de oração? Amém. Oremos, irmãos. Amantíssimo e soberano Deus, em nome de Jesus,
Somos agradecidos, ó Deus, porque estamos em Tua presença, Pai. Neste momento agora, Senhor, vai ser a pregação da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, nessa ministração. Fala conosco profundamente, Senhor. Toca em nossas vidas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Sou grato a Deus por este momento. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. E para mim é um privilégio muito grande. Mas antes, irmãos, eu tenho que falar alguma coisa que aconteceu comigo. Eu passei alguns dias meio difícil. Passei dias tremendo. Entrei quase em depressão, muito ansioso. Agradeço os irmãos que oraram por mim, que me ajudaram. Pastor Levi, pastor Silas, esteve na minha casa me visitando, oraram por mim. Pastor Jurandir Bernardi, a esposa, pastor Jonas também me ajudou muito. Enfim, todos que oraram por mim. Que Deus continue abençoando, mas foi um momento difícil. Eu estava já ao ponto de parar com tudo, mas agradeço a Deus porque Deus usou alguém para falar comigo fortemente. E eu estou de pé para a glória e a honra do nome de Jesus. Foi muito difícil a batalha, mas posso dizer que o Senhor nos concedeu a vitória. Amém? Eu tive que passar por isso. Estava meio complicada a situação e fui parar ali no pavilhão. E agradeço por esse trabalho que Deus me deu, porque ali eu pude reconhecer o meu lugar. Como diz a parábola do filho, caí em si e vi aonde eu tinha errado e pedir a misericórdia de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero ler, irmãos, no capítulo de número 10 do livro de João. Capítulo de número 10, versículo de número 7 a seguir, que diz a Bíblia assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenhas vida e tenham em abundância. Jó capítulo 1. Nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra, que eu estou já quase igual Moisés, que diz no livro de Hebreus, que quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele lá foi por causa da glória. A Bíblia diz que, ele relatando, diz que ele tremia tanto que o joelho faltava bater palma. Estava todo assombrado. E não é diferente com nós nos dias de hoje, porque também estamos diante de Deus, diante da igreja do Senhor, e nós ficamos assim um tanto. A Bíblia diz assim, capítulo 1, versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros, e fazia banquete cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamando Jó os seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada
e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? E a Bíblia declara, irmãos, que este homem aqui, chamado Jó, um homem admirável pela sua fé, pelo seu caráter, fé e confiança nesse Deus maravilhoso. Dá-nos entender o que a Bíblia nos diz, que Deus fez uma reunião secreta, e eu creio que Deus chamou os anjos, não foi serafim, nem arcanjo, mas foi os anjos, e mandou que viesse para observar a vida de Jó e levar o recado até a Deus, que Deus tinha mais bênção ainda para dar para Jó. E assim eles fizeram e levaram o recado a Deus. Não levaram outro recado, senão: olha, Senhor, o homem continua uma bênção. E a Bíblia diz que quando Deus faz o propósito de abençoar mais a vida de Jó, chega juntamente com os filhos de Deus naquela reunião uma pessoa atrevida que não precisa convidar. Ele entra em alguns lugares sem pedir licença mesmo, muito atrevido, entrou e diz: mas lógico, tem razão dele ser fiel, e o Senhor ainda vai dar mais bênção a ele. Agora eu quero dizer aos irmãos o seguinte: temos que tomar cuidado, que este indivíduo não quer ver ninguém bem, não quer ver ninguém feliz, não quer ver crente glorificando a Deus, não quer ver a igreja exaltando o nome do Senhor. Sempre ele está procurando alguma coisa, alguma pedra, alguma coisa para colocar no nosso caminho. Mas tenha certeza de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Mas a Bíblia diz que ele veio, falou com Deus e até lançou ao rosto de Deus, dizendo: olha, você cerca ele em volta com Sebe. Sebe era uma cerca, quer dizer, uma cerca em volta dele. Você cerca ele, protege ele, para que nada lhe atinja, nem ele, nem sua família, nem seus bens. Tem que, logicamente, ele tem que estar contente mesmo. Agora toca nele para você ver. E Deus o permitiu. E ele veio contra a vida de Jó. E diz a Bíblia que saía estavam reunidos ali, de repente, sai alguém correndo e disse: Jó estava lá, e o servo estava pastoreando lá o seu rebanho, e de repente deu contra nós lá os sabeus, invadiu o local, mataram o servo à espada, levaram o teu rebanho embora, só eu escapei para te trazer as novas. Acaba de sair chega o outro da mesma forma. Jó, nós estava lá com as juntas de boi, arando terra, fazendo alguma coisa, eu e os teus servos. Veio os caldeus, invadiu o lugar, mataram os teus servos à espada, e só eu escapei para te trazer as novas. E Jó dizia: Deus deu, Deus levou. E foi assim até chegar o momento aonde o moço chegou e disse: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão primogênito, e de repente um vento do lado do deserto
assoprou sobre a casa, muito forte, Jó, e a casa desabou, mataram todos. Aí diz a Bíblia que ele cai de joelho e clama a misericórdia de Deus e disse: Deus deu e Deus levou. Eu aprendo uma coisa aqui, irmãos, que nós não devemos dar honra a quem não tem, porque o diabo não merece nada. Nós não podemos dar ousadia a esse indivíduo. Nós temos que falar como Jó falou. Jó não diz: olha, o diabo matou meus cabelos e matou meu servo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, senhores, não dá lugar a este inimigo, não. Dá glória a quem pertence à glória. Ele não faz nada se Deus não o permitir. Se Deus permitiu, ele fez, mas ele está a mesma coisa de um cachorro na correia na mão de Jeová. Quando Deus quer que ele vai fazer alguma coisa, Deus solta e ele vai e faz. Mas quando Deus vê que já está no tempo, puxa de volta e ele não pode fazer mais nada. Então dá glória ao nome de Jeová. Quando a prova chega lá na tua casa, não desista não, porque Deus é conosco para dar a vitória. Mas ele está sempre insistindo. E a Bíblia diz que o vento soprou forte na casa dos filhos de Jó. Primeira coisa, não derrubou só a casa do filho de Jó, mas derrubou duas casas. Alguém pode até falar que não, mas caiu duas casas. Caiu a casa do filho primogênito, mas comparando com a casa do filho primogênito, o lar de Jó também, infelizmente, caiu. Porque a esposa se revoltou contra ele, e aquela luta que estava lá, do lado do deserto, o vento assoprando, também atingiu a casa de Jó, mas não externamente, como foi a casa dos filhos, mas interiormente. Atingiu lá a mesa da casa de Jó, atingiu a mesa, não tinha mais comunhão com a esposa, perdeu tudo que tinha, ao ponto de ela chegar a dizer para ele: Jó, ainda numa situação miserável como esta, você ainda teme este Deus, Jó? Por que você não amaldiçoa este Deus e morre? Jó virando para ela e diz assim: porventura, queria eu somente receber de Deus o bem e o mal não? Irmãos, isto me traz uma lição tremenda. Isto me traz uma lição muito forte, não só para mim, mas para todos quantos dizem que são crentes, que estão na presença de Deus. Porque tem muitas das vezes que a pessoa passa qualquer coisa na vida e já diz: eu vou chutar o balde, eu não suporto mais. Mas aquele que te chamou é o mesmo que te capacita para vencer a qualquer coisa, em qualquer momento, qualquer obstáculo. Você tem capacidade espiritual dada pelo Espírito de Deus, você tem autoridade de Deus, tem ousadia com Deus, tem intimidade com Ele, clama pelo sangue de Jesus, e Ele vai ter que sair da tua vida e deixar em paz. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, nós passamos momentos difíceis. Eu me recordo neste momento, quando Jeremias, no livro de Lamentações, ele pergunta da seguinte maneira: porventura não nos comove isto? Não nos comove? Eu sei que os irmãos vão me entender, mas eu ando ultimamente comovido. Primeira coisa, eu nunca vi tanto desastre do jeito que está acontecendo ultimamente. É coisa de nós ficarmos estarrecidos, porque acontece muitas das vezes debaixo dos nossos olhos e nós leva tudo para o lado que, não, irmão, é assim mesmo. Não está acontecendo nada. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: vigiai, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira ou cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe que pouco tempo resta, logicamente que ele vai adiantar suas ações. Ele vai trabalhar intensamente. Se ele já trabalhava, tem pouco tempo, então vamos trabalhar dobrado. E nós o que estamos fazendo? O que estamos fazendo ultimamente para Deus? Quantas famílias aí, irmãos crentes, destruídas. O vento assoprou e eles não suportaram e dividiram a casa. O marido vai embora, a esposa fica sozinha, não tem como cuidar do filho, e Satanás saltando e dando risada. E muitas das vezes nós nem intercedemos porque não estamos vendo. Não chega o nosso conhecimento.
Precisamos orar mais um pouquinho, para que Deus venha reter a força, a ira do adversário. Para que Deus venha ter misericórdia de nós e daqueles que estão nascendo no seio da igreja, que é as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu quero parabenizar a Igreja Central por ter investido nos adolescentes. Porque muitos dos nossos dias dão pouco a atenção para as nossas crianças. E depois, quando cresce, tem muitos deles que estão lá na penitenciária do outro lado, longe. Estamos perdendo muita criança. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, ainda tem levantado homens que oram, que jejuam e pedem a Deus misericórdia em favor das famílias evangélicas. Mas fique sabendo uma coisa, que o diabo não brinca em serviço não. Ele está todo vapor trabalhando. Mas quem pode neutralizar a obra dele é somente a igreja que ora, que vigia e tem compromisso com o Evangelho de Cristo e faz a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. E ele trabalha incansavelmente. E a Bíblia nos fala que aquele vento atingiu a casa do filho, do primogênito, matando todos de uma só vez. Aí aquele problema, olha aqui para mim por gentileza. Não pegue, irmãos, aqueles problemas externos, fora da tua casa, lá do teu trabalho, onde você trabalha, onde você está lá. Não pega aqueles problemas e traga para dentro da sua casa não, que você não sabe as condições de quem vai ouvir, como ele vai agir, ou como ela vai agir. Talvez pode ser que haja bem, mas talvez pode ser que dar um lugar ao adversário que anda em derredor buscando a quem eu possa tragar, mais tarde o problema vem aparecer. Nós temos que tomar cuidado, porque resta pouco tempo, e ele não está brincando em serviço. Nós temos que tomar muito cuidado. Mas a Bíblia, ela continua falando conosco. Assoprou sobre a casa, derrubou a casa. Eu quero dizer aos irmãos que aquele problema que atingiu os filhos de Jó, mais tarde atingiu a família, atingiu a esposa, ao ponto de ela repugnar a presença de Jó. Dividiu o casal. E ela, na verdade, não suportou. Eu creio que ela deu lugar ao adversário, ao ponto de pedir para que o esposo amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, poupou a vida de Jó, porque ele é bom. Quero dizer aos irmãos que muitas das vezes emprestamos. Esta mulher emprestou a boca ao adversário. E muitas das vezes nós não emprestamos a boca, pastores, mas emprestamos a nossa sala. Filmes de terror. Locam-se alguma coisa, leva para dentro da sua casa, passa um filme de terror e diz: o que tem, irmão? Não faz mal, não. Não tem problema nenhum. Outro tipo de filme, talvez impróprio até para a família, mas locam e traz para dentro da casa. Por favor, irmãos, me entenda, por gentileza. O direito de alertar a igreja, logicamente é do pastor presidente, mas eu creio que ele nos concedeu esta oportunidade e não vai levar a mal de nós estarmos falando. Mas precisamos tomar cuidado também, irmãos, com isto. Porque vemos família por aí que está balanceado. Depois que começa a dar o problema internamente por causa desses determinados filmes e algumas coisas mais que levam para dentro de casa, aí o problema cai em cima do pastor. É porque o pastor não vem visitar, porque o pastor não ora, não é isso. Mas não fale, irmão, eu dei lugar ao adversário e ele operou dentro da minha casa. Vigia, irmãos. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Coloca eles nos pés de Jesus, como fazia Jó. Jó, a Bíblia diz que ele levantava toda manhã, apresentava filho por filho na presença de Deus e consagrava em favor a eles, porque eu tenho certeza que Jó sabia do perigo que eles estavam correndo. E nós, como crente, sabemos que lemos a Bíblia, sabemos da trajetória da igreja. Jesus também, conhecendo a trajetória da igreja, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o tempo e nem a hora. Vigiai.
Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Temos que tomar muito cuidado com as nossas famílias. Temos que tomar muito cuidado com aquele que estão em volta de nós, porque ele veio somente para matar, roubar e destruir, para acabar com tudo, para deixar o camarada na situação pior que tiver. Mas só que tem uma coisa, o Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crê. Se você crê, com certeza absoluta, as promessas cairão sobre a tua família, mas cuida dos seus, vigia e ora por eles. Quero falar um pouco também sobre o engano, porque ele é especialista em enganar as pessoas. Especialista em enganar. Usa talvez até falso profeta para tentar ilubriar as pessoas que na verdade servem a Cristo de coração. A Bíblia me diz no capítulo 13 do livro de 1 Reis, versículo de número 11 a seguir. Mas primeiramente antes, a Bíblia diz que Deus fala com um profeta para ir levar o recado para determinado lugar e avisa o profeta em Betel. E ele levanta e vai levar o recado. Só que Deus fala da seguinte maneira: não coma pão no lugar, não bebe água e não volta pelo mesmo caminho. Quer dizer, não durma lá também. Dá o recado e vem embora. O rapaz foi e deu o recado. E aconteceu tudo igual Deus tinha profetizado, falado com ele. O altar fendeu-se no meio e derramou a cinza. O rei levanta e estende a mão para o homem de Deus, a mão ficou paralisada. Aí pediu para que ele orasse, para que a mão voltasse ao normal. Ele orou e a mão do rei voltou. Só que depois, quando ele sai, no versículo 11 a seguir, o profeta velho que morava na cidade, seus filhos tinham ido e tinha presenciado a cena. E ele chega para o seu filho e pergunta, o filho fala, olha pai, o senhor não foi lá hoje, mas aconteceu algo assustador. Porque, olha, aconteceu assim, assim, assim. O que o rapaz fez foi incrível. O altar fendeu no meio, derramou a cinza, foi um espetáculo. Ele diz, mas fala para mim, cadê o profeta? Foi embora. Por qual caminho ele foi? Ele foi por aquele tal caminho. Ele foi atrás. Por favor, preste bem atenção. A missão do rapaz é enganar também. Ele foi atrás. Chegando, disse, encontrou ele sentado debaixo de uma árvore. Perguntou para ele, você é o tal profeta que acabou de pregar em tal lugar? Sou eu mesmo. Então, você fica sabendo que eu também sou profeta. Também sou homem de Deus. E Deus falou comigo, mas falou o que com você? Para você voltar para trás, ir até a minha casa, sentar, comer, beber, dormir, descansar, ter um pouquinho de lazer, amanhã você vai embora. Não, mas o senhor não falou assim comigo. Não, mas ele falou comigo agora. Fique tranquilo, eu também sou homem de Deus, rapaz. Eu também sou homem de Deus. Fica despreocupado, meu filho. Ele deu o recado para mim. E você deve voltar, porque foi Deus que mandou. Então eu te acompanho. Acompanhou o profeta e voltou para trás. Sentou tranquilo na mesa. Eu creio que puseram uma mesa para ele. Ele sentou, acabou de comer bem tranquilo. Quando ele acaba de comer, está tudo certo. Agora eu vou descansar um pouco, depois eu volto. Aí veio o recado certo. O próprio que deu o recado agora foi usado por Deus para dar o recado para ele. Você desobedeceu a minha palavra. A minha ordem você não cumpriu. Quer dizer, você me desonrou agora. Porque eu mandei e você não fez conforme eu mandei. Só que agora tem um leão te esperando no caminho. Morreu. Infelizmente morreu. Porque não honrou o recado que Deus tinha passado para ele. Tomamos cuidado nesses últimos dias. Honramos a Deus. Honramos seus mandamentos. Por que não dizer honramos também a igreja onde estamos?
Culto de terça-feira vem para o culto, para adorar e glorificar o nome de Jesus. É quinta-feira, irmão, estou cansado, mas eu vou honrar o meu Deus e agradecer também na quinta-feira por tudo quanto Ele tem feito em favor da minha vida. Escola dominical, eu vou honrar a Deus e vou para a escola dominical adorar a Ele, porque é o primeiro dia da semana. Se as primícias pertencem a Ele, então amanhã de manhã eu vou estar na escola dominical apresentando as primícias da minha adoração ao Senhor que me salvou. Estamos vivendo as últimas horas. Querem ver mais um pouco? Como ele engana, como ele faz para seduzir. A Bíblia diz também, em 2 Samuel 24, versículo 1 ao 4. A Bíblia fala, no livro de Samuel, capítulo de número 24, 1 Samuel 24, versículo de 1 a 4, a Bíblia nos diz o seguinte: é 1 Samuel, capítulo, 2 Samuel 24, não é primeiro não, 2 Samuel, capítulo de número 24, a Bíblia também diz o seguinte, eu vou ler para não ficar somente em citação, mas para que nós meditamos nela. Tornou-se a ira do Senhor acender-se contra o israelita, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, o comandante do seu exército, percorre todas as tribos. E sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, o Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. 1 Crônica 21, de 1 a 4, aqui nós estamos lendo que foi Davi. 1 Crônica 21, de 1 a 4, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a fazer o censo dos filhos de Israel. Aqui nós lemos na Bíblia, no livro de 1 Samuel, que foi incitaram a Davi. Mas não fala quem. Mas aqui em Crônica declara exatamente que foi Satanás quem fez isso. Enganou a Davi. E Joabe ainda intercedendo, diz assim: Davi, mas para que fazer isso, Davi? O exército está nas tuas mãos. Se aumentar 100%, está nas tuas mãos, Davi. Para que fazer isso? Porque quer dizer, por que você não confia no Deus a quem estamos servindo, Davi? Vai precisar fazer isso com preocupação, com tantas guerras? Honra a Deus somente, Davi. Fique tranquilo. Ele diz, não, a Bíblia diz, e a palavra do rei prevaleceu contra a palavra de Joabe. E diz, vai lá e faz o censeamento do povo. E ele foi e fez. Mas depois, a Bíblia diz também, que chega um profeta para o rei e diz, olha rei, Deus manda lhe propor 3 coisas, viu? Passar fome durante 7 anos, ser perseguido pelos seus adversários 4 meses, ou então cair na mão dele. Agora você escolhe. Pagou um preço alto, porque deu lugar, deixou alguém lhe enganar. Os irmãos estão entendendo, eu creio. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com engodo, com engano maligno. Por favor, me entenda. Há muitos por aí que estão criando, como se diz, amuleto para a obra de Deus, achando que o Evangelho de Cristo precisa de amuleto. Põe aí um copo de água e eu vou orar aqui, você bebe água aí. E o poder do Evangelho, onde é que está? E o poder do nome de Jesus. Jesus não ensinou isso. Olha, coloca sal grosso, passa por cima que você vai ficar liberto. Pega um saquinho de cimento ungido,
de cimento e traga aqui para mim, eu vou ungir, você vai ganhar a tua casa própria. Nada disso, irmão. Jesus não precisa de amuleto. O Evangelho só precisa de uma coisa: obediência ao Evangelho de Cristo. E diz mais a Bíblia, Salmo 34 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque ele é poderoso para fazer uma grande obra na tua vida, segundo as minhas palavras. Aleluia. Mas muitas das vezes nós caímos no engano. Nós somos propensos a essas coisas, mas temos que vigiar, porque sabemos que poucos tempos lhe resta. Está aí, meus prezados, televisão com pessoas dizendo, pastores, esses dias eu fiquei admirado que apareceu um cidadão dizendo que ele era o João Batista dessa geração. E eu disse, você é o João Batista. Daqui uns dias vai sair Elias, vai sair outras personagens por aí. E nós temos que tomar cuidado, irmão, porque ele não brinca em serviço, não. Eles estão aí para enganar, mas a igreja do Senhor, ela tem o seu conselheiro. A Bíblia diz que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Confia nele, fica tranquilo, que Deus não vai deixar nem a tua casa cair e nem você ser enganado. Se você estiver andando conforme a palavra dele, observe a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus, ele possa continuar falando em nossas vidas. Mas vigiai, pois, porque não sabemos, irmão. A Bíblia diz que o diabo ele está por aí, tentando enganar, tentando arrastar, tentando ilubriar, fazendo mil e umas coisas. Mas a igreja tem que estar atenta nessas coisas, tem que vigiar constantemente. Eu agradeço a Deus, quero agradecer a Deus primeiramente, ao pastor presidente também, porque trouxe aquele pregador aqui na escola de obreiro. Eu agradeço a Deus porque aquele homem falou coisa aqui que eu nunca pensava. E aprendi muita coisa com ele, e estou orando por ele, porque aprendi muito com ele. E Deus usou ele aqui, apesar de algumas coisas, mas Deus usou ele muito. E eu tive que aprender muita coisa, e aprendi muitas coisas boas. Então nós temos que zelar por aquilo que é bom, que acontece no nosso meio. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Guardemos a palavra sobre a vigilância e ficamos alerta, porque os comportamentos e os acontecimentos são anúncios dos acontecimentos, né? São anúncios das realidades que nos rodeiam ou nos aproximam. Muitas vezes em função da acomodação, mais um crime, é mais um, e nós ficamos insensíveis. Mas a palavra vem para que acordemos e sejamos sensíveis e observadores às realidades, e com isto acordemos, meditemos, olhemos e analisemos e verificamos como estamos procedendo, agindo, reagindo ou incomodando com o que está acontecendo. Então, é um despertamento que a palavra sempre Deus usa aos seus servos para trazer a mensagem e nós levemos como lição de casa. Ou seja, quando vamos para a escola, os professores passam as informações, mas a prática e a vivência como lição de casa. O Espírito Santo nos orientou, nós anotemos ou no papel, ou na mente e no papel, e agora no dia a dia fazermos a lição de casa, vigiar. E o ensino de Jó é sobre o nosso comportamento. Deus abençoe o pastor Zé Luiz pela cooperação, e a igreja agradece a Jesus pela palavra, louvemos a Ele e damos graça por tudo. Quinta-feira, grande noite da vitória, domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical e à noite o grande culto de adoração ao Senhor. Ficamos de pé, louvamos a Deus por tudo, agradecemos a presença de todo o povo de Deus. O pastor já vai estar orando e nos abençoando, mas antes pergunto ao nosso pastor presidente, pastor Levi, se tem alguma informação, tudo na paz.
Oremos junto com o pastor Joel e agradecemos em nome de Jesus. Oremos, irmão. Maravilhoso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido, que a Tua palavra penetre em cada vida, em cada coração. Pai celestial, abençoa a cada um dos Teus filhos aqui presente. Agora acompanha os nossos lares, leva-nos na Tua paz maravilhosa, Senhor, abençoando e guardando, livrando de todo mal, dos acidentes, dos perigos. Acampa o Teu anjo em volta do lar de cada um dos Teus filhos e guarda, Senhor, em nome do Teu Filho amado, eu te peço, agora e para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira, irmão, traga mais um para o grande culto da vitória. Som. Quero estar na casa do Pai. Pra mim, vai pela escada. Põe. Não tá. Põe. Óbvio que não, né?